Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 21 de dezembro do ano de 2021, pelo calendário gregoriano. Pelo nosso calendário judaico, nós estamos hoje no dia 17 do mês de Tevet do ano 5782. Estamos a 106 dias deste novo ano, né? Então, para nós, Beneinor, junto com o nosso irmão mais velho, o povo israelita, né? As nossas festividades de Ano Novo, Rosh Hashanah, bem como também a festividade das luzes, Hanukkah, graças a Deus já comemoramos, né? E estamos aí, como diz o outro, né? Pés bem fincados na terra para seguirmos em frente na nossa jornada monoteísta durante todo o ano 5782, né? Então, Baruch Hashem por isso, e vamos então para a nossa gota de sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, bem como o nosso líder, né, da nossa geração também. Então, a sua sabedoria, o seu conselho para o dia de hoje, o nosso Rebbe fala assim conosco. Há ocasiões em que tudo que está à sua volta, o mundo inteiro, por assim dizer, com toda a sua rutzipá, as suas cascas, quelipotes, etc., nega a verdade que você conhece interiormente. Há ocasiões em que você tem de ser um leão, há ocasiões em que você tem que ser um cervo, tem que correr rapidamente, ser ágil. Há momentos que você precisa ser uma águia, voar muito alto. Há momentos que você precisa ser uma árvore frutífera, não esqueça esse detalhe. Mas agora você tem de ser uma rocha. Agora você tem que ser uma rocha. Por quê? Agora você não pode vacilar, nem sequer reconhecer de maneira nenhuma a existência das ondas poderosas que arrebatam em cima de você, conspirando para reduzi-lo à areia, para arrastá-lo e fazê-lo juntar-se a elas no vasto oceano. Você deve ser a rocha dura e imóvel, que reside na essência de sua alma. A voz, além de toda essa realidade efêmera, além de todo tempo e espaço, a voz que diz, elas não são nada. Não há ninguém fora dele, do Eterno. Começa com você e em seguida acontece em nosso mundo. A crosta externa da fachada principia a romper-se. A realidade essencial é revelada. A tormenta se dissipa como se jamais tivesse existido. E todas as coisas se põem a dizer, eu não sou uma coisa. Na verdade, não há nada além dele. Deus é tudo. Tudo é Deus. Baruch Hashem, essa preciosidade, essa pérola da sabedoria do nosso Rebbe é algo muito especial e maravilhoso. O nosso Rebbe fala que na nossa jornada do nosso dia a dia, dependendo da situação, você precisa realmente ser como um leão ou um cervo ou uma águia, uma árvore, etc. e tal, né? A primeira coisa que o Rebbe nos chama a atenção é que nós precisamos olhar para o mundo e olhar para o mundo que é uma realidade realmente as suas adversidades, as suas crostas, né? Essas cascas que existem aí no mundo todo, que são as adversidades que nos desafiam no nosso dia a dia. E dentro desse aspecto, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele traz sobre uma questão de ondas.
Então ele diz que há momentos que, apesar de você precisar ser um leão, um cervo, ou uma águia, ou uma árvore, mas agora você precisa ser uma rocha. Agora você precisa de fato não vacilar, permanecer firme e imóvel, enquanto as ondas batem em você. Dentro desse aspecto, ele nos revela realmente sobre a questão do mar, as ondas do mar, as rochas que estão à beira-mar e a própria areia que está à beira-mar. À medida que as ondas batem na praia e retornam, elas levam consigo as areias da praia, uma boa porcentagem. À medida que as ondas batem na rocha, elas recuam, mas não levam a rocha para o fundo do mar. Então aqui o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele nos fala exatamente sobre esses dois aspectos, a rocha e a areia, somados à realidade das ondas. Então as ondas que estão aí no nosso tempo presente, são essas ondas que vêm para tentar reduzir você a simples areia, no sentido em que ela vem, bate em você e arrasta você para o fundo do mar, reduzindo você a nada. Ou seja, as ondas, que são as adversidades da vida, as lutas, as dificuldades, enfermidades, problemas adversos que nós enfrentamos no nosso dia a dia, na nossa vida afora. Essas ondas, elas são selvagens. Elas não têm piedade, elas vêm e batem mesmo. Se você for areia, ela bate em você, te arrasta para o fundo e tchau. Ela te vence. As adversidades, problemas, os conflitos, os aflitos, aflições e por aí afora vai. Bate em você, te reduz a nada, arrasta você para o fundo do mar e simplesmente você sucumbe. Ela te engole, ela te vence e você se torna um derrotado, um frustrado. Mas o Rebbe diz, agora você precisa ser rocha. As adversidades que você está enfrentando, os problemas, a lida que você está passando, são as ondas que estão aí. E o objetivo delas é realmente fazer você naufragar. E o Rebbe diz, seja uma rocha, resista, lute, não se entregue, persevere. Para que as ondas recuem derrotadas e você, como rocha, sai vencedor. E então, Deus, ele responderá de uma forma mais apalpável as tuas preces. As ondas, as adversidades, problemas, enfermidades e companhia limitada é uma realidade. Estão à nossa frente. Nós não temos como fugir. Agora nós precisamos decidir como nós vamos reagir diante destas ondas. O nosso Rebbe diz, agora você precisa ser uma rocha. E você precisa ser uma rocha dura e imóvel, para que a essência da sua alma seja revelada. A essência da tua alma seja revelada. E a essência da sua alma que precisa ser revelada, ela é a pessoa mais preciosa, a pessoa mais maravilhosa, como não tem uma outra expressão acima de maravilhosa, então a gente usa, forçando mais um pouco a barra, mais maravilhosa, que não é uma forma correta na língua portuguesa de o dizer, mas para expressar o quanto você é valioso, o quanto a sua alma é valiosa e quanto que ela é maravilhosa.
então ela é mais, essa essência da sua alma, ela é mais maravilhosa para Deus. E Ele quer que, de fato, essa essência se revele. E ela só pode se revelar com as ondas batendo. Os desafios, as adversidades, a nossa luta. Então, quando nós somos defrontados nas nossas adversidades, já diziam, não somente a Torá, mas os nossos mestres vêm dizendo através do tempo, é preciso que isso aconteça para que a tua essência divina se revele. Você tem uma essência divina. E essa essência divina, ela está na tua alma divina. E ela é muito mais do que maravilhosa para Deus. Mas muitas vezes ela está adormecida, como vimos anteriormente em outras gotas de sabedoria. Muitas vezes elas estão adormecidas, por quê? Porque as coisas estão boas, as coisas estão legais, as coisas estão indo do jeito que eu gosto. Sombra, água fresca, uma aguinha de coco gelado, e etc e tal. Então Deus, ele permite com que as ondas venham para que se revele quem você realmente é. Esta essência. Então, por isso, realmente a tormenta, as ondas significam tormentas. As tormentas da vida, elas são necessárias se revelarem para que realmente essa essência divina que está em nós, dentro de nós, no nosso âmago, no mais profundo do nosso ser, ela precisa ser revelada. Por quê? Porque é através dela que nós temos um serviço precioso, temos um serviço excelso, um serviço sublime para prestarmos ao nosso Deus. Então, por isso, amados, as adversidades que nós temos aí pela frente, há momentos em que nós precisamos ser como um leão, uma luta feroz. Há momentos que nós precisamos ser como um cervo, nós precisamos andar rapidamente para que não sejamos tragados, pelo tsunami. Há momentos que nós precisamos de fato ser como águia, voarmos às mais alturas sublimes para buscar mais e mais forças e energias renovadas em Deus através do estudo da Torá. E há momentos que nós temos que ser árvore. Árvore frutífera, não é qualquer árvore. Árvore frutífera, onde as pessoas vêm até você e querem se alimentar, ouvir uma palavra sua, ouvir um conselho, ouvir um versículo que você possa transmitir a essa pessoa. Ela quer se alimentar, então você precisa, momentos em que você precisa ser árvore frutífera. É decepcionante quando alguém chega a você e sai de mãos vazias. Primeiramente no campo espiritual e obviamente no campo material também. Você, por exemplo, não pode dizer a uma pessoa que está faminta, falar um versículo bíblico para ela, trazer uma palavra de fortalecimento para ela, e logo em seguida você simplesmente diz para aquela pessoa, vai com Deus. E você não dá nenhum prato de comida para ela. Pelo contrário, a comida sua que está lá na cozinha, amanhã você vai jogar fora. Por quê? Porque você tem, e muitas vezes alguém da família não quer comer comida de ontem. É resto. É resto, eu não vou comer essa comida de ontem não, pode jogar fora.
Quantas pessoas se comportam dessa forma? Então há momentos que você precisa ser árvore frutífera, não só no campo espiritual, mas também no campo material. Você precisa, segundo aquele momento e a necessidade daquele momento, você precisa suprir de alguma forma uma certa porcentagem da necessidade física ou material daquela pessoa. Somando isto com o espiritual, então aquela pessoa, ela de fato, ela sairá da sua presença renovada, fortalecida, porque ela encontrou em você bons frutos. Quando Deus criou o Gan Eden, o Jardim do Éden, ele disse a Adão, eis que aí está o jardim. Vocês podem comer de todos os frutos de todas as árvores, menos de uma. Então, todo o jardim era composto de árvores frutíferas. Simplesmente isso, árvores frutíferas. E é isso que Deus quer de cada um de nós, que nós sejamos árvores frutíferas, que as pessoas venham e se alimentem espiritualmente e materialmente, segundo a necessidade daquele momento ali. Então, por isso, amados, né, com essa certeza de que, na verdade, não há nada além dele, ou seja, o eterno é tudo e tudo é o eterno, então você está nisso. Então você não é um Zé Mané, você não é um zero à esquerda, você é alguém precioso. Por quê? Porque você está em Deus. Porque nada há fora dele, nada existe fora dele. Ele é o Ensof, tudo está nele. Então, que seja a tua lida, que seja a tua jornada cada vez mais fortalecido nestas coisas. Baruch Hashem, vamos em frente. Nós estamos aí, né, com a Marli Stael Silva Monteiro, né, junto com seu marido Ananias, lá em Vitória, Espírito Santo. A Donária do Carmo, junto com seu marido José Luiz, lá em Lisboa, Portugal. A Malu, lá do Distrito Federal, né, na cidade de São Sebastião, Distrito Federal, né? A Malu postou aí no PV, né, a chuva que deu lá no fim de semana, lá em São Sebastião, no Distrito Federal, lá em Brasília, né, onde houve inundação lá na sua rua, houve inundação dentro da sua casa, né? Então, passou aí por ondas, as ondas chegaram aí, né, Malu? Então, Malu, né, seja uma rocha, ok? E realmente aí, de acordo com a necessidade, posta aí no nosso PV, que nós vamos aí compartilhar com os amados aí, aquilo que for possível ajudar, vamos fazer aí as pessoas pôr em prática essa gota de sabedoria do Rebbe aqui. Certo, pessoal? Então a Malu lá em Brasília teve a casa inundada. Então, manda ver aí, Malu, tá bom? Baruch Hashem, que o Eterno abençoe você, toda a sua família aí, né? Suprindo de imediato as necessidades que precisam aí para o sustento aí do dia a dia aí. Baruch Hashem. Temos aí também a Aislan Santos, a esposa do Cristiano Salviano, lá de Belém do Pará, né? Às vezes o Cristiano Salviano está de serviço nesse momento, então a Aislan está aí junto com a filhinha, a Valentina, né, assistindo aí a tarde com a Torá. Baruch Hashem, né? A Cibele Ludmila, lá de Lisboa também, lá de Portugal. Cibele, por um mundo melhor, Baruch Hashem, vamos trazer mais luz para esse mundão aqui,
que esse mundão aqui tá bravo, né? Estão querendo tocar em nossas crianças, né? A partir dos 6 meses de idade, o sistema está querendo aí contaminar as nossas crianças com remédio que não é seguro, né? Então vamos elevar o nosso clamor a Hashem, para que as nossas crianças não sejam tocadas, né? E muito menos venha colocar a vida e o futuro delas em perigo, né? Vamos clamar a Hashem por isso daí, ok, pessoal? Então, vamos em frente aí, ok? Temos aí também, né, para a Áurea e o Ivan Lisboa, lá Belém do Pará, né, a Solange da Silva de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, o Paulo Roberto Pinhas, ou Pinhas, né, lá de Goiânia, Goiás, a Eliana Ferreira de Nova Friburgo, né, a cidade de Serrana, Rio de Janeiro, o Hamilton José de Bairros, né, de São Paulo, a Tânia Castro de Manaus, Amazonas, né, também o Shalom, né, e ela mandou aí um recado aí, né, nós falamos e temos falado aí sobre a difamação, né, no horário lá entre 11h30 e meio-dia, né, sobre a questão de Shemirat Halashon, guardar a língua, né, sobre a questão de Lashon Hará, fofoca, maledicência, né, a difamação contra as pessoas, que é proibida pela Torá. Então ela mandou lá um post lá, né, é crime também, né, existe isso no Código Penal, a difamação, né. Então, além disso, existe um crime espiritual, um crime religioso e também um crime dentro do Código Penal. Então, cuidado, pessoal, difamação, né? O Lashon Hará é um problema sério aí. A Rei Falcão de Itacoatiara, Amazonas, o Arnaldo Silva, o Israel Arcanjo de Poção, Bahia, a Josélia Farias e família, lá de Parauapebas, Pará também, o Flávio Carmo, a Joelma Silva de Taboão da Serra, Grande São Paulo, a Teresita Rodrigues também da Grande São Paulo, o Alexandro Lima de Potirendaba, interior de São Paulo, né? Então, para esses também fica aqui o nosso Shalom na tarde de hoje. E todos quantos, né, estão presentes, que não foi mencionado, e aqueles que posteriormente estarão aí também assistindo e curtindo o vídeo da nossa Aliá. Hoje é o terceiro dia da semana, é o terceiro dia do nosso Shabat, e é o terceiro dia da nossa leitura, da nossa Aliá. Nós estamos na Parashá Shemot, né? A Parashá Shemot é o início do nosso segundo livro, dos 5 livros da Torá. Encerramos Bereshit e agora nós iniciamos o segundo livro, Shemot, né? Então, né, só para a questão de dados estatísticos, né, que é gostoso ver essa questão de dados estatísticos, né? O livro de Bereshit, nós estudamos 1534 versículos. E agora, né, essa semana nós estamos com a 13ª porção, que leva o nome do segundo livro, Shemot, Êxodo, e durante esta semana nós estamos aí estudando 124 versículos, ok? Baruch Hashem. Então a nossa terceira aliá, ela está no capítulo 20, a partir do versículo 11, nós vamos até o versículo 25, né, a nossa terceira leitura. Aqui nós vamos ter o momento em que Moshe ele vai fugir do Egito, né? Ele se estabelece lá em Midian, né? Mas antes dele se estabelecer em Midian, ele passa por alguns lugares. Vamos ver aqui por onde ele andou passando. E depois, para finalizar a nossa terceira aliá, nós vamos ver a quarta fase da escravidão. Tem esquema? Tem esquema, né? Então nós vimos lá o prelúdio para a primeira fase da escravidão, vimos a primeira fase, a segunda fase, né? Vimos a terceira fase da escravidão,
E daqui a pouco nós vamos ver aí o que nos fala sobre a quarta fase da escravidão. Então a escravidão, amados, ela não vem assim da noite para o dia, é algo que vem vindo com o tempo. Os perversos que se intitulam senhores, donos da terra, dono das pessoas, né? Dono sobre o ser humano, né? Então esses perversos, eles agem de forma astuta. Então eles agem de forma progressivamente, eles vêm oprimindo as pessoas, os povos, etc. e tal. Então nessa forma progressiva de oprimir as pessoas, é onde que eles vão dominando as pessoas, certo? Então aí, o que eles vão conseguindo com isso daí? A Sandra Souza, lá de Palmares, Pernambuco. Shalom, Sandra. Qual que é o objetivo desse sistema, esse globalismo, esse establishment aí? É fazer com que as pessoas percam a inteligência. Perdendo a inteligência, perde a sua identidade, perde a consciência divina, perde a consciência de família. E aí eles conseguem tudo, dominam, né? Então por isso que aquilo que é chamado de militância por aí afora vai, as pessoas elas não têm cérebro. Os cabeças, né? Os que dominam o sistema, eles vão manipulando, então se tornam massa de manobra. Então eles falam, é subida, né? O terreno que está na sua frente é de subida. Eles falam então, vocês têm que descer, vai, sobe. As pessoas sobem pensando que estão descendo. Aí depois que estão lá em cima, eles dizem, vocês estão precisando subir, desce rápido. Então as pessoas descem pensando que estão subindo. A massa encefálica, ela só está ocupando espaço. A inteligência humana foi embora. O que nós estamos vendo nos últimos 2 anos? O prelúdio, primeira fase, segunda fase, das pessoas sendo escravizadas. E as pessoas estão sendo dominadas pela opressão, e nós estamos vivendo uma paranoia global, né? Uma psicose global, né? De uma certa forma, que as pessoas elas estão se tornando indiferentes com o que está acontecendo com o seu próximo, com as pessoas do seu lado. Tem uma advogada aí de renome que está aí nas redes sociais, está andando o Brasil todo, que ela perdeu o filho dela para o remédio atual aí, né? E ela mesma confessa com a boca dela. Quando ela foi advertida, ela falou que a pessoa que estava alertando ela, ela falou, é louca, essa pessoa está louca. Onde já se viu, não se faz remédio para matar ninguém. Não mesmo? Você tem certeza disso? E agora, como ela sentiu na própria pele a perda do seu filho caçula, ela está tentando alertar as pessoas, para que as pessoas possam realmente voltar a ter inteligência e não ser massa de manobra. Simplesmente isso. Então, quem está na luz não pode permitir que as trevas tomem conta. Tem que progredir. Por isso o Rebbe diz, agora você precisa ser rocha. E esse é o momento que nós precisamos ser rocha. As ondas são violentas. Elas estão batendo, mas estão batendo forte. E nós precisamos ser rocha.
Porque se aqueles que estão na posição da luz, aqueles que estão na posição de rocha, forem vencidos, então não resta esperança para mais ninguém. E aí, como diz o velho ditado, a vaca foi pro brejo. Tchau. Entendeu? Então, por isso, amados, a nossa maior arma é a Torá, o estudo da Torá é a luz. A nossa maior arma são os mandamentos divinos, onde nós precisamos cada vez mais estarmos fortalecidos para que esse sistema, esse globalismo, não venha alcançar os seus objetivos. Então, vamos para a guerra. Então, o capítulo 20, a partir do verso 11 até o verso 25, nós vamos ver aí Moshe foge do Egito, e depois vamos ver aí ele se instalando em Midian, mas antes ele passa por alguns lugares, e depois nós vamos ver aí o que significa essa quarta fase da escravidão aí, ok? Então aquele negócio, amados, realmente o esquema existe, os perversos estão aí, e eles não têm piedade de nada e de ninguém. Se eles não têm deles, vai ter de você. Aqueles que têm filho, a maioria não tem filho, viu? A maioria não tem filho. E aqueles que têm filhos não estão nem aí para bagaça, como diz o outro. Os filhos estão aí jogados ao tempo e ao léu, né? E tudo quanto é coisa por aí afora vai, certo? Então estão assim. Então, na realidade, uma boa parte dessas militâncias globalistas, eles na realidade não têm nem filhos para deixar um futuro para eles. Eles querem criar os seus castelos. E essa multidão que está no mundo aí, na visão deles, essa multidão está roubando a comida e a água potável deles. E precisa diminuir a população. Não é nada pela saúde, não. É pelos castelos deles. É pelo bem-estar deles. Esse povão de 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo, na visão deles, essa multidão está roubando a comida e a água potável deles. Já foi dito lá no século XX que o século XXI, entre aspas, a guerra, ela não seria por causa de petróleo. No século XXI, a guerra seria por causa de água potável. Água potável. Por que você acha que eles querem o domínio do nosso país? Nós temos, nessa nossa região noroeste, aqui do estado de São Paulo, nós temos um grande, como que chama? Um grande solo de água potável que dá para realmente sustentar por muitos e muitos anos. Existe no solo do próprio rio Amazonas e do próprio Amazonas, existe um grande lençol freático de água potável que dá para sustentar o mundo por mais de 300 anos, segundo dizem alguns especialistas. Sem contar, né, o ouro, a prata, né, os materiais preciosos que tem, né, na nossa Amazônia. Não é nada para a preservação de meio ambiente, floresta, saúde, não. É para sustentar os castelos dos magnatas. E tem muita gente nos roubando água e comida. Então essa é a visão deles. Então é assim que nos dias do faraó e do povo israelita as coisas foram andando. O prelúdio, a primeira fase, a segunda fase, a terceira fase, é a mesma coisa. Então começou aquela conversinha, ó, vem vindo um bichinho aí, esse bichinho é terrível, ele é cruel, ele é sanguinário, ele vai matar.
Teve um belíssimo de um tolo, né? E vários asseclas, né? Que falaram que os caminhões do exército sairiam pelas ruas recolhendo os corpos de tantas mortes que haveriam. Então eles conseguiram penetrar na mente das pessoas e as pessoas se apavoraram. Ficaram perdidamente apavoradas. É o prelúdio. É o prelúdio. Aí entrou a primeira fase. Fica em casa. Vem dentro da primeira fase. Se sair, coloca a fantasia na cara. Mas as pessoas não percebem que os bambambãs, os magnatas, os poderosos, eles não usam fantasia da cara. Raramente usam em público. Mas as festinhas não acabaram, jantares não acabaram. A festa no castelo deles não teve fim. Continua. Tranquilo. E o povão, medroso, acovardado, eles vão trazendo aqui na rédea, ó. Tivemos aí um médico da saúde no estado de São Paulo, que quando foi contaminado pela doença, ele viu a viola em cacos, o que ele fez? Correu atrás daquele remédio barato, eficaz, que faz mais de 70 anos por aí, ou em torno de 70 anos, que o centro-oeste, o norte do nosso país usa, há décadas. E ninguém morreu por causa daquele remédio. E ele, como médico, receitou para ele mesmo o próprio remédio. E ele escapou com vida. Quando foi questionado, ele escondeu. Quando veio a público, não teve jeito. Ele confirmou que tomou o remédio. Então, amados, a inteligência humana, ela está sendo massacrada. E nós não podemos permitir isso. Porque o ser humano é o único que Deus dotou de inteligência e livre-arbítrio. Os perversos escolheram pelo seu livre-arbítrio trazer uma grande maldade na humanidade. Mas nós não podemos sucumbir, seja rocha. Não podemos ser areia, em que eles vêm e batem e te levam para o fundo do mar. E eles continuam no iate deles lá em cima. E você vai para o fundo do mar. Entendeu? Então é isso daí. Então nós precisamos tomar cuidado para não sermos levados pelas ondas, mas precisamos ficar firmes como rocha, ok? Realmente, Sandra, tem situações aí que tem que fazer. Não pode, não pode se omitir a fazer, porque se você não fizer, eles te mandam embora do local, não é verdade? Então, infelizmente, é uma realidade isso daí. Só que, aquele detalhe, né? A gente não pode sucumbir ao desespero, que é o que eles querem. Porque uma pessoa desesperada, ela é facilmente dominada e manipulada. É isso que nós não podemos, ok? E pesquisar, buscar conhecimento, e quanto mais puder divulgar com pessoas conhecidas, etc., as verdades, né, para que as pessoas sejam libertas, né? E sem sombra de dúvidas, isso está para acontecer, não resta dúvidas, ok? Baruch Hashem, vamos à nossa terceira aliá, capítulo 20, verso 11 até o verso 25, com os comentários de Rashi. Moisés foge do Egito. Naqueles dias, o precoce Moisés foi levado pelo faraó à posição de supervisor de seus negócios pessoais e familiares. Bitiá, a filha do faraó, gostava muito de Moshe e ela influenciou seu pai a colocá-lo numa posição de destaque.
Então, dessa forma, o próprio faraó colocou Moshe para supervisionar os negócios da família e bem como também os escravos hebreus. Alguns anos depois, quando já tinha 18 anos, ele saiu ao encontro de seus irmãos e observou o seu sofrimento, porque sentia por eles. Ele viu um capataz egípcio batendo em um dos irmãos hebreus de Moshe, pois tal capataz costumava golpear esse judeu constantemente. Depois que ele acordava o judeu, antes do amanhecer para ir trabalhar, ele entrava sorrateiramente na casa dele e tinha relações com a sua mulher, que pensava que fosse o seu marido. O judeu, por fim, descobriu o que estava acontecendo quando percebeu que o judeu sabia o que ele vinha fazendo. Então o capataz começou a espancá-lo todo dia. O apelido da mulher do judeu era Shelomit Bat Dibri. Moisés investigou o que se passava. Ele virou para cá e descobriu que aquele egípcio batia no judeu o dia todo. E virou-se para lá e descobriu que ele tinha relações com a sua mulher. Ele percebeu profeticamente que não havia ninguém entre os descendentes do capataz que estivesse destinado a converter-se ao judaísmo. E então ele decidiu matá-lo. Ele virou-se para cá e para lá e viu que não havia ninguém observando. E então ele matou o egípcio, pronunciando o nome de Deus e escondeu o corpo dele na areia. Porém, 2 judeus tinham visto Moisés matar o egípcio. Quando Moisés saiu no dia seguinte para ver seus irmãos, ele viu esses mesmos 2 homens hebreus, conhecidos como Datã e Aviram, brigando. Um deles levantara a mão para golpear o outro. Moisés disse a esse sujeito mau: por que vais bater em teu irmão, mesmo que ele seja mau, tanto quanto tu? Por que vais bater em teu irmão? Embora ainda não o tivesse atingido, ele foi considerado mau, porque é proibido até levantar a mão contra um semelhante. Similarmente, Moisés também chamou a vítima de mau, pois envolvendo-se em uma discussão acalorada, a pessoa inevitavelmente exagera e assim falsifica suas alegações, ainda que a princípio elas sejam justificadas. E o homem hebreu retorquiu: quem te apontou como líder e juiz sobre nós? És apenas um menino. Pretendes matar-me como mataste o egípcio? Assustado, Moisés concluiu: então o fato de que matei o egípcio é conhecido. O faraó saberá e procurará executar-me. Além disso, porém, Moisés também temeu que seus irmãos não fossem considerados dignos de redenção, dado que eram briguentos e inclinados a difamar um aos outros. Ele disse: então a razão do que eu me perguntava, porque os judeus dentre todos os povos foram sujeitados à servidão tão severa, então agora é conhecida. Essa foi a conclusão de Moshe sobre o fato em si aí, ok? Miriam Barros, lá de Brasília, shalom, shalom, né? Nós não podemos falar certas palavras, né, amados? Porque temos aí problemas de censura, né? Então temos que tomar cuidado no que se fala, né? Ok, estamos vendo aí. Ok. Então nós temos aqui nessa aliá que Moisés, então, ele encontra aquele capataz agredindo um hebreu e ele realmente olha para lá e olha para cá, o sentido, o significado disso que os nossos sábios trazem,
é que ele procurou na visão profética saber o que de fato estava acontecendo. Então, na visão profética, ele ficou sabendo que o egípcio, ele acordava aquele judeu de madrugada, tirava ele de dentro da casa, botava ele para trabalhar. E ele entrava se passando pelo marido e ele tinha relações com a mulher daquele judeu. E aí, em seguida, ele procura ver numa visão profética se aquele capataz ele teria alguém da sua descendência e que poderia se converter ao judaísmo. Então, na visão profética, não havia, né, de forma alguma, nenhum descendente. Então, ele, invocando o nome divino, aquele egípcio é morto, ele enterra, esconde o corpo dele na sepultura, na areia, melhor dizendo. E aí, de acordo com essa questão, aí o que acontece, né? Moshe acha que ninguém tinha visto. E no dia seguinte, quando ele volta a andar no meio dos seus irmãos, ali, então ele vê dois judeus brigando, que é exatamente Datã e Avirã, né? Que vai marcar bem a história no deserto aí, né? Então ele vai, repreende, etc., e chama os dois de maus, né? Porque eles estavam numa discussão muito forte, acalorada, e uma discussão muito forte, acalorada, as pessoas cometem crimes, né? No campo espiritual e no campo secular mesmo, né? Que é o caso da difamação aqui que Moshe fala, que é um crime dentro do aspecto espiritual e também de acordo com o próprio Código Penal, etc. e tal. Então, nesse aspecto aí, aqueles dois judeus, eles realmente resistem a Moshe e fala para ele: por acaso você vai me matar como matou o egípcio ontem? Então, nesse momento, Moisés teme pela sua vida, né? E aí nós vamos ver na sequência, a partir do versículo 15, em que, de fato, Moisés ele foge, né? E ao fugir, ele está exatamente procurando preservar a sua vida. E nesse aspecto aí, o texto fala que Moisés teve medo, né? Então, dentro desse aspecto aí, ele teve medo, significa que Moisés deixou de confiar em Deus e ficou com medo do faraó, e ele fugiu. E por causa disso, né, os nossos comentaristas, os nossos sábios falam que Moisés falhou na sua confiança para com Deus. E ele teve medo do faraó, de ser punido drasticamente, né? Então, nesse aspecto aí, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele também nos fala nesse sentido que nós também precisamos no nosso dia a dia reforçarmos a nossa confiança em Deus. Nós não podemos vacilar na nossa confiança em Deus, porque a nossa confiança em Deus, se ela vacilar, nós vamos nos acovardar. E ao nos acovardarmos, então é a onda que bate na areia e leva para o fundo do mar. E então nós vamos naufragar. Nós vamos ser levados para baixo, para o fundo do mar. Isso significa o quê? Que nós vamos, de fato, perecer na nossa jornada monoteísta. Então, a nossa base é nesse sentido aí, a confiança e a nossa fé em Deus. Nós não podemos, em hipótese nenhuma, fugirmos com medo, certo? Então, é a mesma coisa, o sistema, ele está desafiando as pessoas no seu dia a dia. E à medida que as pessoas vão sucumbindo, esta onda vai arrastando. Então, você vai fazer exatamente o que eu quero. E aí, nesse sentido, vai levando para o fundo do mar. E as pessoas vão naufragando, né? Então, a resistência com sabedoria, com fé e confiança em Deus, através do estudo da Torá e dos mandamentos divinos, é que nos fortalece na nossa jornada, no nosso dia a dia. E nesse aspecto, nós somos realmente agraciados aí, né? No nosso dia a dia, que o Eterno permanece conosco, nos guarda, nos sustenta,
e nos leva avante na nossa jornada aí. Então nós não podemos vacilar, nós precisamos resistir, ok? A partir do verso, a partir do verso 15, nós temos aí sobre esse incidente e a fuga de Moshe. Então, capítulo 2, verso 15 em diante, o faraó soube do incidente, porque Datã e Avirã denunciaram Moshe. Portanto, o faraó procurou matar Moshe, submetendo-o a julgamento. Mas Moshe, embora tivesse um problema de fala, milagrosamente se defendeu com muita eloquência. Ou seja, quando nós lemos ali atrás, né, que Moshe ele teve medo e fugiu, não é uma coisa que aconteceu assim, de repente. Moshe é levado para ser julgado, certo? Então, as acusações com a presença de Moshe trazem foco. Então, nós temos aí a Torá escrita, a Torá oral, a Mishnah, o Talmud, trazendo todo esse envolvimento de Moshe com os comentários de Rashi. Então, nós vamos nessa sequência aqui. Então, Moshe está sendo acusado. O faraó está presente, o carrasco está presente, e ali estão os soldados para executar a ordem do faraó e do tribunal do faraó. Lembrando que os chamados juízes do tribunal do faraó, todos eles foram nomeados pelo próprio faraó. Entendeu? Então, o faraó, idólatra, corrupto e companhia limitada, ele nomeou juízes do seu tribunal. Então, os juízes do seu tribunal vão julgar as pessoas de acordo com a vontade do faraó e não a vontade das leis. Entendeu? Então, Faraó então traz Moshe para o julgamento, e apesar de fala que Moisés, embora tivesse um problema de fala, a Mishnah que os sábios trazem para nós, trazendo sobre esse aspecto, por que Moisés ele tinha uma dificuldade na fala, né? Alguns falam que ele era gago, outros falam que ele era fanhoso, ou coisa semelhante. Por que isso? Então, os sábios falam através da Mishnah que Moisés, quando estava ali no palácio, né, num determinado momento, ele subiu no colo do faraó, quando ele ainda era uma criança, um adolescente, e ele pegou a coroa do faraó e colocou na própria cabeça. Então, quando os conselheiros do rei, os sábios do rei viram aquilo, sabiam muito bem a filha do faraó que tinha adotado aquela criança. E sabiam que aquela criança não era uma egípcia, era uma criança hebreia. Então, imediatamente, os conselheiros, né, e o tribunal do faraó falaram para ele: faraó, isso daí não tá legal. Essa criança tirou a sua coroa e colocou na própria cabeça. Será que por acaso esse não é o Redentor dos judeus e que vai tomar o reinado e vai se coroar rei aí, vai depor o senhor dessa história toda? Aí ficou aquela conversa, etc e tal, né? Então aí o faraó falou para os seus conselheiros: o que vocês sugerem? Os nossos astrólogos falaram que o Redentor morreu lá no Nilo. E aí, como que fica? Aí então os conselheiros falaram: então vamos fazer um teste. Então colocaram a coroa no chão e um pouco distante da coroa, mais próximo dela, colocaram ali algumas brasas, carvão em brasa, né, próximo da coroa. Então os conselheiros falaram para o rei, se ele for em direção à coroa, então ele precisa ser morto, porque ele pode ser o redentor do povo israelita. E está cobiçando a tua posição, vai depor a ti e vai sumir o teu lugar. Se ele for para o lado da brasa, então foi mais uma brincadeira de criança, então vamos embora. Então fizeram isso, colocaram a coroa e algumas
brasas do lado e colocaram Moshe ali no chão para ele se dirigir em direção. Ele vai pegar a coroa ou vai pegar a brasa? E aí como que fica? Então eles ficaram esperando. E Moshe foi em direção, né, como criança, foi em direção realmente os dois artigos ali que estavam diante dele, a coroa de um lado e carvão incandescente do outro lado. E então Moshe ele foi em direção à coroa e todos estavam vendo. Então aí, segundo a Mishnah, os nossos sábios falam que o anjo Gabriel veio e simplesmente empurrou Moshe em direção às brasas. E ele se aproximou das brasas e pegou uma. E como estava muito quente, ele levou na boca. E isso acabou queimando a língua dele, né? E trouxe esse problema da fala para ele. Por isso que ele ficou com essa questão, ou gago, ou fanhoso, ou coisa semelhante assim. Então é isso que os nossos sábios trazem sobre a questão de Moshe, né? Esse ensinamento aí, ok? Continuando aí. Então, quando o faraó ele determinou que Moshe fosse julgado e estava sendo julgado, e então o faraó foi determinar que ele fosse morto, né? Então, de repente, milagrosamente, Deus fez com que o faraó ficasse mudo. Ele não conseguia falar nenhuma palavra, então ele não pôde ditar a sentença de morte contra Moshe. Aí então o faraó, ele tentou fazer uma outra coisa, já que ele não podia falar. Então o faraó queria declarar o culpado. Então ele começou a fazer gestos, né, para os seus ministros, mostrando para os seus ministros que ele não conseguia falar, que ele estava mudo, mas que a sentença era de morte, né? Então ele começou a fazer gestos, etc e tal, e ao mesmo tempo ele fez o quê, né? Milagrosamente os ministros ficaram ao mesmo tempo surdos, né? E não conseguiam entender absolutamente nada, né? Então aí o faraó faz o quê? Faz um gesto para o carrasco, né? Para que matasse Moshe, né? Então pode ser que foi aquele famoso gesto, né? Que se fazia nas arenas romanas, né? Para que matasse, né? Então o carrasco, então, ele de repente, milagrosamente, ele pega a espada, né? Para executar Moshe, mas a espada não foi capaz de feri-lo, né? Porque, segundo o Midrash, diz que o pescoço de Moshe tornou-se duro que nem um granito, né? Ou que nem mármore, né? E a espada do carrasco quebrou-se, né? Então, e aí, dessa forma, Deus também acabou cegando os próprios carrascos, porque aí eles não conseguiam enxergar Moshe para poder partir para cima dele e tentar de outra forma matá-lo, né, para cumprir a ordem do faraó, né? Então, desse embrulho todo, então Moisés fez o quê? Então, de todos esses livramentos que Deus operou em favor de Moshe, então Moshe aproveitou e fugiu. Em vez de ele valorizar ainda mais a confiança em Deus diante daquilo tudo que estava acontecendo, então Moshe fugiu. A princípio ele se refugiou na Etiópia, onde ele ingressou no exército da Etiópia. Ali ele galgou várias posições de hierarquia dentro do exército da Etiópia. Chegou a ser comandante, né, de exército também ali na Etiópia. E depois, segundo o Talmud traz para nós, através dos nossos sábios, que depois de 9 anos, ele foi coroado rei, né, sobre toda a Etiópia, né, e ele ficou reinando ali por 40 anos na Etiópia. Aí depois de 40 anos ele falou, chega. Então no ano 2418, né, Moisés, que era rei da Etiópia, ele certas famílias, né, da tribo de Efraim, lá no Egito, né,
uma parte da tribo de Efraim acha que já completou o tempo de escravidão, o tempo de ficarem escravos, que já completou os 400 anos. Então, uma boa parte da família da tribo de Efraim, melhor dizendo, então eles, somos livres, vamos embora. E simplesmente foram embora, né? Então, segundo os nossos sábios, né, que traz isso daí para nós, fala que simplesmente todos aqueles homens, em torno de 30 mil homens, simplesmente morreram no deserto, né? Então, não era o momento da libertação. Então, nessa questão toda, enquanto Moisés estava na Etiópia, também aconteceu o casamento de Miriam. Então, Miriam casou-se com Caleb, filho de Iefuné, da tribo de Erudá. E ele se chamava Hur, né? No ano 2434, aos 67 anos de idade, Moisés, então, ele deixa a Etiópia, vai para Midian, e ali ele procura um casamento, que até então ele não tinha casado. Então ele faz como seus antecessores, procura um poço, e quem sabe ali vai aparecer, então, a sua amada, né? A partir do versículo 16 do capítulo 2, nós temos aí, então, Moisés estabelecendo-se em Midian. Então, Iéter, que é Itro ou Jetro, ex-conselheiro do faraó, ele tornou-se governante de Midian, depois que fugiu do Egito. E depois que ele percebeu de um certo tempo, né, que a idolatria era tolice, ele acabou renunciando todas as religiosidades idólatras, e com isso ele criou um grande clima contra ele lá em Midian. E aí os nossos sábios falam que ele simplesmente foi banido, isolado, menosprezado, etc, etc. E ele tinha 7 filhas, não tinha nenhum filho. Ele tinha 7 filhas, e os midianitas, né, sempre estavam ali menosprezando ele e toda a sua família. Então elas foram para o poço e tiraram água e encheram os coxos para dar de beber aos rebanhos de seu pai. Mas aí chegaram, né, os demais pastores e as expulsaram, porque a família dela tinha sido o quê? Excomungada, né? A família de Itro, ou Jetro, ou Iéter, o ex-conselheiro do faraó, tinha sido excomungada. Então, podia fazer o que quisesse com ele, com a família dele, que ninguém iria tomar nenhuma providência judicial, ok? Então, dessa forma aí, Moisés levantou-se e salvou as filhas, as mulheres, né, as filhas de Iéter, ou Itro, e então ele deu de beber aos rebanhos delas, né? E assim ele começou a tirar água do poço. Naquele momento que ele vai tirar a água do poço, né? Rashi comenta isso, e o Talmud também, fala que a água do poço, ela fluiu. Ela veio à superfície e derramou por cima da boca do poço. E as mulheres contemplaram aquilo lá e viram que realmente se tratava de um tzadik, uma pessoa justa, né? E dessa forma, então, elas correram, contaram para o seu pai tudo o que tinha acontecido ali. E Yitro, que conhecia muito bem a história judaica, ele lembrou exatamente de Yaakov e Rachel, né, junto ao poço, que aconteceu a mesma coisa. Então, o poço e a água do poço que fluíam para as pessoas que eram justas do povo israelita, era de conhecimento dele. Então, quando as suas filhas relataram isso, então ele falou, certamente este é um hebreu. Mas elas apresentaram, antes disso, para o seu pai, um egípcio. Um egípcio veio e nos salvou dos demais pastores, né? Então, ele manda chamá-lo para trazê-lo, né, para ali, junto à casa, para ele praticar exatamente a hospitalidade, etc. e tal. Então, Moisés consentiu dessa forma ficar com o homem, porém, quando Moisés lhe contou de suas aventuras na Etiópia,
que ele fugiu do Egito, foi para a Etiópia, lá ele se alistou no exército, tornou-se comandante, depois nomearam ele rei sobre a Etiópia, aí depois ele se cansou de tudo aquilo e veio para Midian. Então quando Yitro ele escuta tudo isso, ele fala, epa, peraí, não tem uma coisa bem contada nessa história não. Então aí Jetro ele simplesmente pega Moisés e coloca em calabouço, prende Moisés, né? Então Moisés ele fica preso durante 10 anos, ele foi aprisionado, né? Quando Moisés tinha 77 anos, então Yitro o libertou, né, da prisão, e ele deu a Moisés a sua filha Tsiporá como esposa, e ele fez Moisés cuidar de suas ovelhas e jurar que não deixaria Midian sem a sua permissão. Quando Tsiporá deu à luz um filho, Moisés denominou Gershom, que significa Ger-Sham, ou seja, um estrangeiro ali, porque ele era estrangeiro ali em Midian. Então ele disse, tenho sido estrangeiro em terra alheia, né? Dentro desse contexto aqui, os nossos sábios trazem através da Mishnah, que quando Moisés ele foi aprisionado num poço também, vazio, um poço seco, né? E ali ele ficou durante um período de 10 anos, essa Mishnah que os nossos sábios trazem, fala que Tsiporá, somente ela, as outras irmãs não. Tsiporá, ela ia todo dia, durante os 10 anos, ela ia todo dia levar alimentação e água para Moshe. Durante 10 anos. Sabe o que é isso? 10 anos. Todo dia. Tem que ser muito de caráter nobre. Tsiporá era uma mulher muito nobre. Não tem... Que outra palavra nós poderíamos arrumar para essa mulher virtuosa? Então todo dia ela ia lá naquele poço, levava alimentação e água para Moshe. Durante 10 anos. E depois de 10 anos foi quando Tsiporá, ela fala para o pai dela, né? Fala, não é hora já de libertar o homem? E aí então Jetro liberta Moshe. E ele dá Tsiporá como esposa para ele. E aí nasce então Gershom, que significa estrangeiro ali. Ger, né? É um estrangeiro ali. A partir do versículo 23 até o verso 25, encerrando a nossa terceira aliá, então aqui nós temos exatamente a quarta fase da escravidão. Ou seja, voltando à questão da escravidão, e é isso algo que nós precisamos estar atentos exatamente naquilo que está acontecendo nos nossos dias. Tem esquema, tem método. Faraó usou isso daí outrora para escravizar o povo israelita. E posterior a isso, todos os perversos que quiseram escravizar o povo israelita ou outros povos, eles usaram os mesmos métodos do faraó, só que de acordo com o tempo, eles foram modernizando as táticas, o método. E não é diferente nos dias atuais. O prelúdio, a primeira, segunda fase, terceira fase, e agora que nós vamos ver a quarta fase. E é exatamente isso que nós estamos vivenciando. Primeira fase, tem um bicho perigoso aí, vai te pegar pelo caguete, vai trucidar a tua vida, vai arrebentar com você. Todo mundo tem medo de morrer. Então eles foram direto no seu prelúdio do seu grande teatro que os perversos estão realizando, eles foram no prelúdio. Se não captarmos a atenção dos povos nesse prelúdio, nós vamos ter que arrumar outro esquema, porque senão não tem jeito de escravizar o povo. Então eles vieram com o prelúdio.
Eles conseguiram entrar na mente das pessoas, conseguiu trazer o medo, o pavor, o terror e a ameaça de morte. Aí quando eles viram que o povo ficou com medo, aí eles foram para a primeira fase. Fica em casa. Não saia de casa. Se você sair de casa, você vai morrer. E o povo, acovardado, por causa do medo, do pavor, do terror, trancafiaram-se. As famílias foram separadas. Eles começaram a fazer as pessoas perderem a consciência de família. Aí vão para outra fase. Qual que é a outra fase? Ó, vocês colocam uma fantasia na cara para sair de casa. Senão, vocês não podem sair de casa. Senão o bicho pega, vai trucidar você. E eles ficaram na observância. Ficaram observando. E todo mundo sai com a fantasia da cara. Conseguiram. Mais um passo eles conquistaram. Aí vem a outra fase. Qual que é a outra fase? Eles já conseguiram entrar na mente das pessoas através do medo, pavor e terror e já começou a tirar a mentalidade de família. Porque separaram as famílias. Separaram as famílias. Só ficou a família local. O marido, a esposa e os filhos. Pai, mãe, irmão e companhia limitada já começou a separar. Então já começou a perder a consciência de família. Então agora nós precisamos atingir o cérebro das pessoas para elas começarem a perder a consciência de Deus. Como que nós vamos fazer isso? A mentalidade das pessoas em Deus como o único Criador e o único Deus por aí, todo mundo tem isso praticamente. Como que nós vamos atingir isso? Ué, nós precisamos arrumar um Salvador para eles. Eles têm que tirar os olhos de Deus e olhar para o nosso Salvador. Nós vamos apresentar para eles um novo bezerro de ouro. E como que vai ser isso? Ó, não está todo mundo com medo de ficar doente e morrer? Então nós vamos trazer o nosso bezerro de ouro. Vai ser do nosso remédio. Então nós vamos dizer, eis aqui a salvação de vocês. Está aqui o vosso novo Deus, o vosso novo bezerro de ouro. E o povo foi de cabeça, na sua grande parte. As consequências estão acontecendo aí. Certo? Mas eles não mudaram. Eles têm, primeiro, é só uma dose do remédio, outros é só 2 doses do remédio. Agora já não tem mais isso. É segunda, terceira, quarta dose, quinta dose. Já estão vendo aí se vai começar a fazer uma vez por mês, uma vez por cada 15 dias, uma vez por semana. E vai. Tem método. Simplesmente isso. Então aqui na quarta fase, o que nós vamos ter aqui? Vamos ver? Se tem como comparar com os dias atuais. Até a terceira fase deu para a gente comparar aqui com os dias atuais. Vamos ver a quarta fase? Então capítulo 2, versos 23 a 25. A quarta fase da escravidão. Foi durante esses muitos anos em que Moisés morou em Midian que o rei do Egito morreu, em sentido figurado. Isto é, contraiu lepra, que é alegoricamente comparado à morte. Quer dizer, essa doença que existia naqueles dias, quem pegava essa doença não era exatamente lepra. Era uma doença que parecia, mas não era exatamente. Era uma doença que era um castigo espiritual. A semelhança do Tsaraat, que é uma coisa parecida com sarna. Então o faraó estava cometido com essa grave enfermidade. Mas preste atenção o que os nossos sábios trazem com referência a isto.
Vamos ver se dá para fazer comparação com a quarta fase dos dias atuais. Tentando aliviar o seu sofrimento, o faraó mandava os seus soldados irem às casas dos hebreus, dos judeus, para pegar as crianças israelitas e matá-las, e levar para o faraó o sangue delas, para que ele pudesse tomar banho no sangue das crianças, para aliviar o seu sofrimento e as suas dores da sua grave enfermidade. Preste atenção. Os israelitas suspiraram por causa do sofrimento, quer dizer, houve uma grande aflição, vendo seus filhos sendo mortos, os soldados entrando nas casas, justiça, tchau justiça, os soldados, a força pretoriana do faraó, entrando nas casas, direitos humanos, que é isso? Direitos civis, liberdades civis, negativo. Vai chorar para quem? Que tribunal? Se os tribunais eram todos juízes nomeados pelo próprio faraó, os tribunais, os juízes fariam o jogo em favor do povo e contra o faraó? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Diante dessa grande aflição, então o que aconteceu? O povo israelita, diante desse sofrimento insuportável, então eles clamaram a Deus. As súplicas que brotaram do povo que sofria com esse programa, ou pogroms, como falam em algumas línguas por aí. Tá lembrando de alguma coisa? Tem esquema ou não tem esquema? As súplicas que brotaram do povo que sofria com esse programa do faraó subiram a Deus. Deus ouviu o seu clamor, angustiado, e Deus lembrou-se de sua aliança com Abraão, Isaac e Jacob. Deus olhou para os israelitas e Deus atentou ao seu pedido, tendo decidido que esta era a hora de eles serem redimidos. Então Deus, ele vem e elege o Redentor do povo israelita. Enquanto isso lá no Egito, acontecendo isso, e ao mesmo tempo que o povo começou a clamar, Deus imediatamente levanta lá em Midian Moshe. Imediatamente, Deus faz a sarça arder, um fogo que não consome a sarça, chamando a atenção de Moshe. E Moshe vai ter ali o seu momento em particular com Deus. Mas por causa do quê? Porque lá no Egito o povo clamou. E por que o povo clamou tão angustiado? Porque as suas crianças estavam sendo mortas. Dá para fazer alguma comparação dessa quarta fase com os dias atuais? Será que dá? Será que tem esquema? Será que tem método aí para comparar com os dias atuais? Vamos ver se tem. Recentemente, um departamento aí de saúde aprovou que crianças a partir dos 5 anos até os 11 anos de idade podem tomar o remédio. Assim que esse departamento deu a aprovação, o grande laboratório que está
multimilionário, porque tem um grande bam, que é entendido de informática, não de medicina. Mas ele abandonou a informática para poder aplicar na medicina dos remédios a nível universal. Então, imediatamente, quando esse Departamento de Saúde aprovou aqui no nosso país a medicação para crianças de 5 a 11 anos, esse mesmo laboratório imediatamente entrou com pedido de autorização para a mesma entidade que aprovem o mesmo remédio para as crianças a partir do 6º mês de idade. Tem esquema? Com os dias do faraó, que mandava matar as crianças? Alguns dizem assim, onde já se viu isso? Acha que laboratório vai fazer remédio para matar pessoas? Você acredita nisso? Que não? Procure saber lá da famosa Agenda 2030 e você vai ter respostas. Amados. Tem método. O faraó usou os métodos. E Deus respondeu quando o povo clamou com todo o seu coração. É o que Deus está esperando nos nossos dias. Se o povo que teme a Deus, se o povo que está vendo o que está acontecendo e que as coisas poderão piorar e muito, se não clamar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma divina, fica complicado. E é por isso que nós precisamos levantar o nosso clamor a Deus. E você precisa levar cada vez mais para as pessoas essa realidade, para que as pessoas clamem. Já está alguns movimentos em vários lugares do nosso país se levantando. Não mexam com as nossas crianças. O nosso clamor é importante, amados, para não vermos vidas de crianças sendo ceifadas para a manutenção da doença do faraó. Que nós possamos sim elevar com todo o nosso coração, com toda a nossa confiança em Deus, o nosso clamor, para que os perversos sejam sentenciados pelo tribunal celestial imediatamente e comecem a perecer um a um. E que os nossos olhos possam contemplar a justiça divina em ação, como aconteceu com os nossos amados naqueles dias e posteriormente também. Então, amados, como nós falamos, o livro de Shemot, nós temos aí realmente grandes e terríveis lições para aprendermos e adquirirmos. E nós estamos vivendo esses dias. Nós estamos vivendo esses dias. O povo em Israel estão padecendo. Imagine as nações. O nosso clamor é importante. As nossas preces diárias é importantíssima. As nossas preces diárias, ela é como um facho de luz, como um raio de luz que vai rasgando a escuridão. Então, se você hoje, aonde você estiver, você faz uma prece para abençoar alguém em qualquer lugar deste planeta, e esta bênção ela sai
da tua prece, dos teus lábios, como um raio de luz e vai rasgando toda a escuridão até atingir aquela pessoa com a qual você levou a Deus em prece. E à medida que esses raios de luz vão viajando pelo nosso planeta, porque é uma guerra espiritual, e as preces é uma guerra, é uma luta espiritual. E quando nós fazemos isto, a escuridão, ela cai por terra, as trevas sucumbem, e os que estão a serviço realmente do mal, eles sentem o drama. Então, por isso, amados, que nós possamos elevar as nossas preces com ousadia, com confiança em Deus, que nós não veremos as nossas crianças sucumbindo à vontade dos faraós da modernidade, dos tempos modernos. Por isso, seja forte, seja luz, seja a resistência através das preces diárias, estudo da Torá, Techuvá, Tzedaká, para que mais e mais nós possamos fazer com que a escuridão e as trevas sejam vencidas diariamente. Diariamente. Que isso seja algo muito importante em cada uma das nossas vidas. Amanhã vamos continuar. Temos mais coisas pela frente. Está disposto a continuar nessas fileiras deste exército? Se sim, vamos para a batalha. Até amanhã, com as bênçãos de Hashem sobre a tua vida e família. Shalom, shalom.